Aleluia. Irmãos, tem uma palavra ardendo no meu coração esses dias e quero falar sobre essa palavra. Eu notei bem pouca coisa aqui, mas, sabe, eu quero tentar ser bem leve nessa ministração, deixar fluir aquilo que Deus trouxer ao coração, mas eu tenho algumas coisas para falar para você nessa noite. Tem algumas coisas que têm ardido no meu coração. Eu quero começar lendo o Salmo de número 19 com você. Salmo de número 19. Salmo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Feliz de estar aqui nessa noite. E mais ainda porque eu estava orando ao Senhor. Eu disse, Deus, eu quero muito pregar sem andador e sem muletas, Deus. Eu quero muito que no dia 19 a gente já tenha condições de estar sem nada atrapalhando. Eu queria até pegar esse microfone. Ia pregar só com lapela, mas Deus vai dar condições de a gente comprar uma lapela de qualidade que vai dar para pregar assim dessa maneira. Mas a gente está feliz. E eu quero começar dizendo que o Senhor tem feito grandes coisas e a gente está feliz por isso, amém? Então, antes de ler o texto do Salmo 19, estamos felizes. Estamos felizes porque a cirurgia foi feita no dia 3 de dezembro. Foi colocada uma prótese no meu quadril. Novembro, né? 3 de novembro. Cirurgia abençoada, uma prótese de qualidade. O plano cobriu a cirurgia, para a glória de Deus. Fui muito bem recebido ali pelos médicos. Dr. Adalto, que chefiou a minha cirurgia, junto com o Dr. Venâncio. Mínimos detalhes, foi muito preciso, detalhes do tamanho da perna, detalhes da forma que a perna teria que ficar, foi muito feito com muita precisão. E antes de começar a cirurgia, ele chegou para mim e disse, já orou? Porque eu disse a ele, já orei, vamos embora. E a gente foi ali para a cirurgia, foi um sucesso. No primeiro dia, pós-cirurgia, eles já queriam me dar alta, terminou com 2 dias. Segundo dia, né, já recebi alta, a recuperação tem sido boa, alguns movimentos estão melhorando cada vez mais, mas para a glória de Deus a gente está aqui, amém? A gente está aqui, livre do andador, as muletas estão ali do lado, às vezes a gente usa quando precisa ainda, mas a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito. Dia 30 de dezembro faz 2 anos que o Senhor nos concedeu uma nova data de nascimento, né, amor? Uma nova data de nascimento. Eu, minha esposa, minha cunhada que quebrou a perna e o pulso, minha sobrinha de 2 anos e mais uma sobrinha de 11 anos, na verdade sobrinha do meu irmão. Mas Deus estava ali com a sua mão estendida, dizendo, não é o testemunho, não é sobre o testemunho, eu estou apenas agradecendo a Deus antes de começarmos a ministrar. O Senhor bradava no meu coração, quando eu estava preso na serragem daquele carro, você pode crer que eu sou bom? E que você está debaixo da minha bondade, neste exato momento. E quando eu tornei, eu dizia para minha esposa, Deus é bom. E a gente está debaixo da bondade dele. E tudo isso que está acontecendo é uma expressão da bondade de Deus para um propósito maior. Amém? Salmo 19, abre a tua Bíblia comigo ou acompanha na projeção. Aleluia. Eu quero falar sobre o Deus que se revela. Me perdoe se eu mudar no meio do caminho o tema, alguma coisa, mas eu vou tentar me prender a esse tema. O Deus que se revela, o Deus que revela a sua glória, amém? O Deus que se revela está no meio de nós, e Ele se revela de várias maneiras, amém? Salmo de número 19 diz a palavra do Senhor, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso.
e nada pode se esconder do seu calor. Amém? Salmo de número 19, do verso 1 ao 6. Amém. Irmãos, primeira coisa que eu quero destacar nessa noite, eu vou tentar deixar 4 pontos para que vocês possam fixar na mente e no coração. Primeiro Ele se revela por meio da natureza e das coisas criadas. Deus, Ele se revela por meio de tudo aquilo que Ele criou e por meio de tudo aquilo que está diante da nossa vista. O Salmo de número 19 afirma isso. O versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Eu falei que nós íamos falar sobre o Deus que se revela, o Deus que revela a sua glória. E quando nós olhamos para os céus proclamam a glória de Deus. Gini, sobe essa janela aí, por favor, só para a gente olhar o céu. Só para a gente... Você que está em casa não vai poder olhar, né? Mas, irmãos, olha para os céus, irmãos. A gente está do lado da praia, irmãos. Que lugar privilegiado. Pode fechar, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus estão proclamando, estão declarando: Deus é um Deus glorioso, Deus é um Deus todo-poderoso, e nada pode fugir da sua soberania. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Sabe, algumas pessoas ficam pensando: mas aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho ou coisa do tipo, irmãos, a gente vai chegar lá e vamos falar sobre isso, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando nós olhamos para os céus, nós percebemos e nos maravilhamos: meu Deus do céu, tem alguém por trás de tudo isso. Tem alguém por trás de tudo isso. Existe uma mente maior, existe um poder maior, existe um Deus, criador de todas as coisas, que criou os céus para proclamar a sua glória. Amém? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, onde você está pisando é um lugar que anuncia as obras das mãos de Deus. Deus criou todas as coisas, não para que nos maravilhemos com as coisas criadas e adoremos as coisas criadas, mas para que olhemos para as coisas criadas e entendamos: existe um Deus por trás de tudo isso. O DNA de Deus, a assinatura de Deus está em todas as coisas. Ele é o nosso designer inteligente. Ele é o nosso Deus poderoso, todo-poderoso. Versículo 2, ou melhor, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Eu fico imaginando quando o salmista está compondo esse louvor, esse cântico, ou simplesmente escrevendo esse salmo. E ele é profundo, ele diz: olha, um dia está discursando a outro dia, uma noite a outra noite. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Um dia faz discurso a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Irmãos, a natureza criada proclama a glória de Deus. Um dia, à noite, tudo que Deus criou revela quem Deus é e como Ele é grande, poderoso, para cada um de nós perceber e contemplar a sua glória. Perceba, a criação revela a glória de Deus para as nossas vidas. Isso foi uma forma que Deus escolheu para se revelar para cada um de nós. No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus começou a criar todas as coisas: o sol, a lua, as estrelas e tudo que existe. Estava lá o Deus Todo-Poderoso, Pai da glória, o Filho, o Espírito Santo. Até que no último dia da criação, no 6º dia, Ele diz, olha um para o outro assim e diz: agora
façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Perceba, na criação, Deus já tentava ser revelado através de tudo que criava, e através do homem, Ele cria o homem para ser um revelador da glória de Deus. Eu vou criar a minha imagem e a minha semelhança para que revelem a minha glória. Nós conhecemos a história. Ele cria do barro e ele diz: é muito bom. Todas as outras coisas ele disse: é bom. Mas quando ele cria o homem, e ele diz: é muito bom. Eu criei conforme a minha imagem e a minha semelhança. Eu sei que 99% dos teólogos vão dizer que essa imagem aponta para algo espiritual. Mas para mim, imagem, é aquilo que pode ser visto, visualizado. Irmãos, quando eu olho para você, tem um DNA de Deus na sua imagem. Tem algo de Deus na sua imagem. Por mais que com a queda o pecado tenha entrado na humanidade, tenha distorcido a imago Dei, a imagem de Deus nos homens, mas existe algo de Deus na sua imagem. E Deus, por meio de Cristo Jesus, tem restaurado em nossas vidas completamente a sua imagem, a sua semelhança. Romanos 8:29 diz: porque aqueles que de antemão conheceu, também eles o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. Deus enviou Jesus para que eu e você possa voltar a refletir a glória de Deus. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Irmãos, nós fomos destituídos da glória de Deus, mas perceba, Ele enviou o seu Filho Jesus para trazer de volta a glória de Deus para mim e para você. Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que revela a sua glória. Ele quer que nessa noite você possa receber a revelação da glória de Deus. Ele quer que nessa noite eu e você seja deslumbrado pela glória de Deus, e que a glória de Deus possa mudar as nossas vidas de uma vez para sempre. Esse é um Deus que se revela. Esse é o Deus que revela a sua glória e que não divide ela com ninguém. Aleluia. O versículo 5, que é como o noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Amém? Nada pode se esconder do calor de Deus. Nada pode se esconder daquilo que Deus quer fazer, está fazendo. O salmista disse certa vez: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Prescruta o meu coração. Para onde me irei do teu espírito? Porque se eu for a um alto monte, lá tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também tu estás. Para onde fugiremos da presença de Deus? Nós não podemos fugir da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus enche a terra e enche os céus e enche todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz, falando sobre aqueles que não têm conhecimento de Deus, ou melhor, aqueles que escolheram viver longe da presença de Deus. Deixa eu abrir aqui e contextualizar melhor. Versículo 18, para a gente perceber o contexto melhor. A ira de Deus, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Amém? Os atributos invisíveis de Deus,
a sua divindade são percebidos desde a criação do mundo. Quando Deus cria todas as coisas, e quando Deus cria o homem, Ele cria para revelar e manifestar a sua glória. O pecado entra no mundo, nos destitui da glória de Deus. Deus envia Jesus para devolver a nós a glória de Deus, que possa brilhar em nossa face. Segundo lugar, primeiro lugar nós falamos que Ele é aquele que se revela por meio da natureza e das coisas criadas. Em segundo lugar, eu quero destacar que Ele se revelou de forma especial de várias maneiras no Antigo Testamento. E eu só destaquei algumas coisas aqui. Primeiro, Ele se revela a Adão, sabe? Ele cria Adão e Eva, coloca em um jardim maravilhoso chamado Jardim do Éden, que simboliza o que significa prazer. Éden significa prazer. Deus cria um jardim de delícias e prazeres, coloca Adão e Eva nesse descanso, nesse prazer, e bota eles para desfrutarem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão. O Senhor tinha comunhão com Adão. Até que um dia, quando Deus vem falar com Adão, Adão tinha pecado, Eva tinha um pecado, eles tinham caído, eles tinham sido separados da glória de Deus, eles tinham sido enganados pela serpente. E naquele momento, Deus diz Adão, e Adão se esconde de Deus. Eva se esconde de Deus. Irmãos, quando o pecado entra em nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder de Deus. É querer se afastar de Deus. É querer procurar um buraco para se socar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: não se esconda de Deus. Não se esconda de Deus. Como tem uma pregação do Rodolfo Abrantes: pecou, corra para perto de Deus, corra para os braços dele, porque Ele é o melhor lugar que eu e você possa estar. Deus, Ele se revelou de várias maneiras no passado. Ele se revelou para Adão. Ele vinha ter com Adão. E eu acredito que ninguém, depois de Adão, conseguiu desfrutar de uma comunhão, a não ser o próprio Jesus, que é Deus, igual a que Adão tinha antes da queda. Sabe, irmãos, Deus vinha ter com Adão todos os dias. Comunhão, relacionamento, vida de Deus era transmitida a Adão, porque nós absorvemos características de quem nos relacionamos. Quanto mais Adão chegava perto de Deus, mais parecido com Deus Adão era. Quanto mais Adão se relacionava com Deus, mais características de Deus tinha sobre a vida dele. A imagem e semelhança de Deus estava sobre Adão, e por causa do pecado, ele perde a glória de Deus. Irmãos, não aceite perder a glória de Deus por nada. Lute pela glória de Deus. Não que Ele dependa do nosso esforço para continuar sendo glorioso, mas eu e você depende de contemplar a glória de Deus e se alegrar nessa glória, para que vivamos para a sua glória. Como diz John Piper, alegrar-se em Deus é o nosso dever e a nossa obrigação. Como diz o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Eu vos digo, alegrai-vos em Deus. Nós fomos chamados para viver essa alegria em Deus, se alegrar na glória de Deus. Ele veio para revelar a sua glória. Ele revelou a sua glória a Adão. Ele revelou a sua glória a Noé. A humanidade estava em total depravação, muito pecado, e Deus disse a Noé: tu e a tua casa entrarão em uma arca, e eu salvarei vocês, e através de vocês farei uma nova geração. Deus revela a sua glória a Abraão, e chama Abraão de seu amigo. Em um determinado momento, quando ele quer destruir Sodoma e Gomorra, ele diz: destruiria eu Sodoma e Gomorra, e não contaria ao meu amigo Abraão. Você é doido, meu amigo Abraão. Abraão, vem cá, chega aí. A parada é a seguinte: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, amigo de Deus, ó, mas Senhor, se tiver 50 justos, e a história vocês conhecem, mas Senhor, se faltar 5, se for 45, 40, 30, 20, 25, 10 justos, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Ele responde: de maneira nenhuma, se tiver 10, eu livro a cidade toda. Mas não tinha. E antes de destruir
Sodoma e Gomorra, Deus manda anjos remover de lá o seu sobrinho Ló. Antes da ira de Deus cair sobre essa terra, no domínio do anticristo, Deus há de vir arrebatar a sua igreja. Antes da manifestação da ira de Deus, Deus há de dar livramento ao seu povo, por meio de um arrebatamento prescrito nas Escrituras, onde Ele virá para nos buscar. Ele disse: não se turbe, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, e eu voltarei para buscar cada um de vocês para estar comigo. Deus revelou a sua glória através de Noé, através de Abraão. Deus revelou a sua glória através de Moisés. Certa vez Moisés pensou que era chamado por Deus para libertar o seu povo das garras do Egito, das garras de Faraó. Ele viu um hebreu sendo agredido, ele foi lá, tomou partido e matou o cara que agrediu o hebreu. No outro dia ele viu 2 hebreus brigando, ele chegou lá e disse: calma, vocês são irmãos. E aquele hebreu olhou para Moisés e disse: quem te constituiu juiz sobre nossas vidas? Querem matar a nós como matasse o egípcio ontem? Moisés, no ápice da sua sabedoria, achava que estava sendo usado por Deus, precisa fugir, aos 40 anos, cheio de conhecimento e sabedoria, em toda a ciência do Egito, estava ali como herdeiro do trono de Faraó. E aos 80 anos, 40 anos depois, quando achava ele que não tinha mais condições de fazer algo para Deus, Deus aparece para ele no meio de uma sarça que ardia em fogo, e Deus fala com ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus começa através de Moisés a revelar a sua glória. Eu te levarei para o Egito, libertarás o meu povo, porque é chegado o tempo. E nós conhecemos a história, as pragas do Egito, a Páscoa instituída, tantas coisas que Deus fez. Abre o mar vermelho, meu Deus, a água da rocha, maná do céu, codornizes, tantas coisas, e Deus está ali endurecendo o coração de Faraó e revelando a sua glória, porque o meu Deus é um Deus glorioso, e é um Deus que revela a sua glória através dos seus filhos. Deus criou Adão e Eva para revelar a glória de Deus. Eles tropeçaram e caíram, mas Deus criou um plano de redenção, enviou seu Filho Jesus, para que através de cada um de nós, possamos voltar a revelar a glória de Deus. Ele revelou sua glória através de Moisés, e tantos profetas do Velho Testamento. Poderíamos citar tantos, poderíamos falar de Elias. Meu Deus, que homem de Deus. Muitos adoravam a Baal, olha, Baal é Deus, Baal é Deus. E Elias certa vez se levanta e diz: peraí, bora resolver essa parada. Quem é que é Deus? Baal? Esse cara é de nada, menino. Oxe, está tirando onda com a minha cara. Vamos fazer o seguinte: façamos 2 altares, um altar para Baal, e um altar eu farei para o meu Deus, o Deus que responder com fogo. Esse de fato é Deus. O acordo foi feito. Mais de 400 profetas de Baal, não é isso? Eles começam a clamar, eles começam a orar: Baal, responde-nos com fogo. Baal, vem aqui. Baal, vem cá. E Moisés não, Elias começa a dizer: chama mais alto, vai ver que ele está meditando. Já que ele é um Deus, vai ver que ele está com seus afazeres de Deus, sei lá. E Elias, para mostrar que não era manipulação do homem, coloca água no seu altar, e ele clama a Deus, para que todos saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Manifesta a Tua glória aqui nessa hora. Deus responde com fogo, que queima tudo, queima o sacrifício, queima a madeira, queima tudo, porque somente o Senhor é Deus. Ele responde com fogo, sim. Ele livra da cova dos leões, Ele livra da fornalha de fogo. Ele age em nossas vidas para revelar a sua glória, e mais, Ele não divide a sua glória com ninguém. Certa vez um homem que construiu jardins suspensos lindos e maravilhosos,
disse: eu sou o cara, velho. Eu sou o cara, vê o que eu fiz. Vê que maravilha. E a Bíblia conta que esse homem virou lobisomem. Lobisomem na minha expressão, irmãos. Mas o seu corpo se enche de pelo e ele passa, se eu não me engano, 7 anos. No sol, na chuva e no sereno. Como um bicho comendo capim. Porque não deu glória para Deus. A Bíblia fala sobre um homem que trouxe um discurso maravilhoso. E as pessoas clamaram: essa voz não é a voz de um homem, mas é a voz de Deus. E aquele homem encheu o peito e disse: eu sou o cara, velho. Eu sou bom. O nome dele é Herodes. A Bíblia diz que ele morreu comido de vermes, porque não deu glória a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele é todo glorioso e veio para revelar a sua glória. Ele revelou através dos homens do passado. Ele se revelou a tantos profetas, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de tantas formas. Mas como está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, acho que é isso, Hebreus 1, 3. Observa isso. Para eu não errar feio, tu bota logo no 2, entendeu? Hebreus 1, 2. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aleluia. Ele falou de várias maneiras, de visões, em sonhos, por meio de muitas pessoas. Lê bota um para ficar comecinho do 1. Volta mais. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, aleluia, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pela sua palavra poderosa. E para a gente concluir, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, amém? Ele se revelou por meio da natureza, ele se revela por meio da natureza, das coisas criadas, e por isso os homens são indesculpáveis, porque a glória de Deus é manifesta, a divindade de Deus, e o seu poder eterno. Mas Deus se revelou de várias formas, por meio de profetas, revelando a sua glória, desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, Elias e tantos profetas do passado. Mas nos últimos dias, Deus tem nos falado por meio do seu Filho Jesus, o qual é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Verbo que era Deus, que estava com Deus e que se fez carne, que habitou no meio de nós, e nós vimos o que? A sua glória. Glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, aquele que era, que era e que há de vir, aquilo que vimos, aquele que as nossas mãos apalparam. Ele desceu dos céus, habitou no meio de nós e se mostrou glorioso. Esse é Jesus, esse é o Deus que se revela. Esse é o Deus que se manifesta no meio de nós. Esse é o Deus que revela a sua glória, para que eu e você possa entender que fomos chamados para ser um refletor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Uma vez um homem chegou para Jesus, Natanael, acho que foi ele. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele, cheio de amor e de compaixão. Irmãos, se vocês ainda não assistiram aquela série The Chosen, eu recomendo. É muito massa Jesus ali naquela série, a serenidade, a forma que ele se expressa. Não tendes vós ainda me visto, quem vê a mim vê ao Pai. Eu e o Pai somos um.
Jesus veio revelar a glória de Deus para mim e para você. Ele habitou no meio de nós, cheio de glória e de verdade. A Bíblia diz lá em Atos 10, 38, posso ter errado um pouco o versículo, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando, transformando vidas, libertando pessoas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para destruir as obras de Satanás. Ele veio para buscar o que era seu por direito. Ele veio para trazer o reino de Deus a cada coração e a cada pessoa. Ele veio para devolver a cada um de nós a expressão da sua glória, de maneira que as pessoas olhando para nós possam ver a glória de Deus. Jesus andou no meio de nós com uma revelação de Deus e com uma revelação da glória de Deus. Certa vez, antes de subir aos céus, revelando a sua glória, ele enviou uma promessa, a promessa do Espírito para habitar em nós. João 14, 16 e 17. João 14, verso 16 e verso 17. Ele disse: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês para sempre. Ele estará em vocês. A natureza criada revela Deus e revela a glória de Deus. O Pai, em todo o Velho Testamento, revelou-se para revelar a sua glória a cada pessoa. Jesus Cristo veio como Verbo encarnado, que habitou no meio de nós, tabernaculou no meio de nós, esteve continuamente no meio de nós, para revelar a glória de Deus. E antes de subir aos céus, Ele disse: eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês abandonados. É necessário que eu vá, mas quando eu for, eu enviarei outro da mesma categoria, do mesmo naipe, do mesmo nível. Eu vou enviar outro que nem eu. Devia estar escrito lá: que nem eu. Massa. Eu vou enviar outro que nem eu, igualzinho a mim, e Ele vai lembrar todas as coisas que vos tenho dito e ensinado. Ele vai trazer glória para mim e para o Pai. Ele vem com um propósito. Ele vai habitar no meio de vós, estará em vós para sempre. No final de Lucas, ele traz aquela promessa: fica na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês se tornarão minhas testemunhas. E nós vemos a glória de Deus que foi revelada na criação e na natureza, que foi revelada através do Pai em todo o Velho Testamento. É claro que o Filho também estava lá no Velho Testamento, né, irmãos? Estava lá dentro da fornalha de fogo, estava lá em tantos lugares. Sempre que você vê um anjo aparecendo e recebe adoração, opa, assina o radar: ei, não é um anjo, possivelmente pode ser o Filho do Homem. O Pai se revelou a sua glória. Jesus se revelou a sua glória, e o Espírito Santo está no meio de nós, desde o dia que Jesus subiu aos céus. Irmãos, preste atenção. Em um determinado dia, no dia mais importante da festa, João 7,37, Jesus ele se levanta, ele vai no lugar bem alto, e ele sobe no lugar bem alto, para que todos possam ver, e diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E aquele que beber, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o texto explica: ele se referia ao Espírito Santo que haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, Jesus ainda não havia ascendido aos céus. Quando Jesus está para subir aos céus, ele deixa a promessa para os discípulos, e quando Jesus sobe aos céus, já estava autorizado. Eles ficaram esperando, eram 120 irmãos, durante 50 dias, 50 dias,
que é no dia de Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa. Eles estão reunidos, buscando a face de Deus, orando e buscando ao Senhor. Quando de repente em Atos 2 acontece aquela experiência maravilhosa, e de repente vem do céu um som como de um vento impetuoso, enchendo o ambiente, línguas repartidas como de fogo, eles começam a falar em outras línguas, entendendo o seu próprio idioma, e coisas maravilhosas começam a acontecer, e nasce o livro chamado Atos dos Apóstolos, ou como a gente ouviu semana passada, né, poderia ser Atos do Espírito Santo, né, Valdemir? Atos do Espírito Santo. O Espírito de Deus começa a operar de maneira clara e direta e absoluta, através dos apóstolos, através de diáconos, através de pessoas que nem eram apóstolos, nem eram diáconos e nem eram nada em seu título. Porque tem pessoas que dizem que Deus só operava através dos apóstolos, mas Deus levanta um homem chamado Filipe, que não era apóstolo nem apostila, e começa a pregar em Samaria. E as pessoas começam a crer, não só porque ouviam o que ele falava, mas porque viam os sinais que aconteciam por meio da mão deles. Muitos eram curados e libertos de seus demônios. Deus usa poderosamente esse homem. Deus usa outro homem chamado Estevão, que não era apóstolo. Deus usa tantos outros homens. Depois a Bíblia vai falar de tantos outros homens que foram usados por Deus, porque a manifestação do Espírito para trazer glória para Deus não eram só sobre os apóstolos, mas eram sobre todo filho de Deus que entregou a sua vida a Jesus, recebeu uma promessa de um poder explosivo fluindo na sua vida, poder de Deus para revelar a glória de Deus e trazer glória para Deus. O Espírito Santo veio para glorificar a Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para que Deus fosse exaltado e glorificado. Ele veio mais uma vez para revelar a Deus e revelar a glória de Deus. Amém? E por último, eu quero falar que nós temos a Bíblia Sagrada como principal revelação de Deus aos homens, a revelação máxima de Deus para os nossos dias. Nós falamos que Deus se revelou por meio da natureza e das coisas criadas. Nós falamos que Deus se revelou no Velho Testamento de várias maneiras, usando profetas e trazendo sonhos, visões e revelações. Nós falamos que Jesus veio como a expressão da glória de Deus, revelando a Deus para transformar corações. Nós falamos que o Espírito Santo, ele foi dado para habitar dentro de nós e nos levar a glorificar a Jesus, a ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo, a ser lembrados de toda a verdade e dar glória para Deus. Por último, nós queremos falar que a Bíblia Sagrada é a principal revelação de Deus aos homens, a revelação máxima de Deus para os nossos dias. Deixa eu pedir uma coisa para você. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não vou pedir para você ler 4 ou 5 capítulos, mas leia pelo menos um capítulo. Tem sido o meu clamor quando eu prego. Pelo menos um capítulo. Pelo menos um capítulo todo dia. Aí tem dia que você vai no pelo mais, mas pelo menos um capítulo em seu dia. Porque essa Bíblia, esse livro, vai transformar a sua vida. Esse livro vai revelar uma glória peculiar de Deus, para transformar a minha e a sua vida. Eu não sei qual tem sido o seu estado e como está a sua vida diante de Deus. Eu não sei se você nasceu de novo ou não, mas eu sei de uma coisa: ou esse livro vai te afastar do pecado, te afastar desse mundo, te afastar de você mesmo, ou este mundo, o pecado e Satanás vão te afastar desse livro, e você faça a sua escolha. Leia a Bíblia, porque nela tem o poder de Deus. Certa vez Jesus disse aos fariseus: vocês vão nas Escrituras porque julgam nela ter a vida eterna, mas não querem vir a mim para ter vida. Irmãos,
A Bíblia não é um livro humano, e sim, é um livro que foi feito por homens, inspirados por Deus, plenamente inspirados por Deus. Esse livro é infalível. Esse livro não pode falhar. As Escrituras não podem falhar. Eles não podem falhar. Certa vez um homem sábio, doutor da lei, veio conversar com Jesus de noite, escondido de todo mundo. Estava com vergonha que a galera visse ele conversando com Jesus. E quando ele estava ali escondido conversando com Jesus, e vai lá falar com Jesus, e Jesus, Nicodemos, o que é que tu queres, tal, e papo vai, papo vem. Jesus diz a ele, é necessário que você nasça de novo. E ele diz, como assim? Eu já sou velho, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. E ele diz, como tu, sendo doutor em Israel, sendo mestre, não sabes essas coisas? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E não te demires que eu te dizer, deveis nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito, irmãos. E a gente entrou no nosso ponto final da ministração agora, quando falamos essa frase. Nós precisamos nascer da água e do Espírito de Deus. Essa palavra precisa entrar nos nossos corações. Ela precisa entrar como a semente imperecível de Deus, a semente de Deus que entra lá dentro, e quando ela entra, ela sai mudando e transformando todas as coisas. É necessário que o poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, traga um impacto em nossas vidas. Nós não podemos viver da mesma forma. O Deus que se revela, continua se revelando em nossos dias, e está aqui a principal regra da revelação de Deus para os nossos dias. Ele se revela por meio das Escrituras, pelo poder do seu Espírito. É necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Timóteo capítulo 3, verso 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para que o homem de Deus seja apto a fazer coisa boa, mais ou menos assim no final, tem outro finalzinho. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Abre aí, por favor, 1 Timóteo 3,16. Vamos ler esse texto. Nós já estamos terminando essa palavra, mas queremos falar ainda sobre o Deus que se revela por meio das Escrituras. 1 Timóteo 3,16. Na verdade, 2 Timóteo 3,16, irmãos. Estava testando vocês. Não, eu errei mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E essa palavra aqui é verdadeira, ela é verdadeira. Você pode crer, você pode confiar. Mas eu não sei grego, eu não sei hebraico, eu não tenho estudo da teologia histórica hebraica, astrológica, sei lá o que, mas esse livro foi escrito para pessoas simples como eu e você. Se você crê de todo o coração, a sua vida vai ser mudada. Quando Jesus disse lá em João 7,37 em diante, ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. É preciso que creamos nele como diz as Escrituras. As Escrituras estão ao seu alcance, está na sua mão, está no seu celular, está no seu computador, está no seu Google. As Escrituras estão pertinho de você. Somente a Bíblia pode mudar a tua vida e a tua história. Somente o poder do Espírito Santo que atua pela palavra de Deus. Perceba que o Deus que revelou a sua glória de várias maneiras, nesses dias, tem revelado a sua glória por meio da sua palavra. E aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como nos dias da rebelião, mas abra o seu coração e deixe Deus entrar e transformar a sua vida. Porque mesmo que alguns teólogos digam que eu não posso citar Apocalipse 3:20, eu vou dizer para você que Deus está à porta do seu coração, batendo.
e pedindo para entrar. E se você abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, Ele vai cear com você, e você vai cear com Ele, e você vai desfrutar da revelação da glória de Deus. Irmãos, Deus continua querendo revelar a sua glória, e a glória de Deus, repito e enfatizo, é revelada nas Escrituras Sagradas, por meio do Espírito Santo de Deus. Abra o seu coração, leia a Bíblia e peça a Deus: fala comigo, muda a minha história, muda a minha vida. E deixe o poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, transformar o seu coração, transformar a sua vida e transformar a sua história. 1 de Pedro 1:20, diz a palavra do Senhor. 1 de Pedro 1:20, eu acho que é isso. Oh, glória a Jesus. É um versículo poderoso, 1 de Pedro 1:20, mas não é isso que eu quero. 2 de Pedro 1:20, estava testando vocês, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 19. Deixa eu ler o 18, porque fica uma coisa mais gostosa. Aleluia. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está contando aquele momento do Monte da Transfiguração, sabe? Estava lá Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e Jesus aparece, Moisés e Elias. Pedro está contando esse momento. Ele diz: eu estava lá, a gente estava lá, os nossos olhos viram. Versículo 19: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Irmãos, preste atenção nesse versículo 19. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Eu vou repetir o 19 do começo, eu quero que vocês me acompanhem no raciocínio. Assim temos ainda mais segura a palavra profética. Ele está falando que tem com segurança uma palavra profética. A palavra profética. Para ser mais específico e mais direto, ele está se referindo às escrituras que tinha nas suas mãos naquela época. Ele se refere ao Velho Testamento e a toda a escritura que já havia disponível em suas mãos. Mas vamos ler todo o texto e a gente vai. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela. Dê atenção às escrituras. Olha para a pessoa do teu lado e diz: dê atenção à sua Bíblia. Amém? Dê atenção à sua Bíblia. Não ignore a palavra profética que foi nos dada. Vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça no coração de vocês. Preste atenção, irmãos. Sabe como eu enxergo esse versículo? Eu enxergo assim, eu vou ser bem sincero. Vamos supor, eu estou tentando encontrar Deus, Alex. Vamos supor que eu ainda não nasci de novo, como John Wesley, que saiu para fazer missões com o coração perdido. Quem lembra da história? John Wesley vai fazer missão na América, pregava o evangelho muitos anos pregando, e quando encontra os irmãos moráveis, percebe que ele não havia nascido de novo, e Deus faz uma obra maravilhosa no coração dele. Mas vamos supor que eu ainda não nasci de novo, mas eu estou aqui lendo as escrituras e tendo em consideração a palavra profética que foi dada. O versículo diz: como a luz que brilha em lugar escuro. Toda vez que eu abro as escrituras e começo a ler, é como a luz brilhando sobre a escuridão do meu coração, da minha mente. Toda vez que eu me exponho às escrituras, ela começa a brilhar sobre a minha escuridão. E vê o que o versículo diz: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Irmãos, eu não tenho como pensar outra coisa. Se você
considerar esse livro como uma palavra profética vinda da parte de Deus, se você considerar esse livro como um instrumento dado por Deus para a revelação da sua glória, essa luz vai brilhar na escuridão do seu coração. Vai brilhar na escuridão do seu coração, até que nasça o quê? A estrela da alva no coração de vocês, irmãos. Não tem escuridão que resista a revelação da luz que há nesse livro. Não tem escuridão, não tem coração entenebrecido que não seja transformado pelo poder dessa palavra. Repito, esse livro muda a tua história. Ou o quê? Não sei. Ou melhor tu logo se afastar desse livro para tentar não deixar ele mudar a tua história. Não é melhor não. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais penetrante e cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e de espírito, juntas e medulas. E não há coração que possa resistir ao poder dessa palavra. E a gente pode cantar como diz aquele cântico, né? Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera. Em Deus espera. Essa palavra é verdadeira, irmãos. Esse é o instrumento da revelação da glória de Deus. Esse é o instrumento que o Espírito Santo quer usar na minha e na sua vida. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios 4:4. Estou sempre errando o primeiro do segundo, né? Eu estou achando que não vai ser segundo, vai ser primeiro, mas eu acho que é segundo. 4:4. É isso mesmo. Dessa vez eu acertei. Estamos já terminando, irmãos. Eu quero falar só um pouco mais do poder dessa palavra. A gente está falando sobre o Deus que se revela, amém? Um Deus que revela a sua glória. Deus revela a sua glória de várias maneiras. Revelou por meio da natureza e das coisas criadas. Revelou através do Velho Testamento, se revelando a várias pessoas. Ele revelou por meio do seu próprio Filho Jesus. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, Ele revelou por meio do seu Espírito Santo, fazendo coisas maravilhosas através dos apóstolos e tantos homens que viveram no passado. E nesses dias, Deus tem revelado a sua glória através desse livro que Ele inspirou, que Ele usou homens durante 1.600 anos. 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo e 100 anos após Cristo. Homens, profetas, apóstolos, homens e mulheres foram usados por Deus para trazer às nossas mãos. Falei homens e mulheres, mas não tenho certeza se tem alguma participação na escrita de alguma mulher, mas me perdoe. Mas homens foram inspirados por Deus para trazer esse livro às nossas mãos, que revela a glória de Deus, que revela o Deus Todo-Poderoso. Aquele que inspirou é o mesmo que preservou por meio de mais de 5.000 manuscritos. Irmãos, tem mais manuscrito da Bíblia do que de qualquer outro escrito no mundo, de que qualquer outro filósofo ou coisa do tipo. Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode confiar nesse livro. A Bíblia é infalível. Ela muda vidas e transforma corações. Sabe o que mais traz certeza para nós? Saber que esse livro, ele é tão poderoso, é que muitas vidas têm sido transformadas por ele. E hoje, a minha e a sua vida está sendo exposta a essa palavra, para que a luz brilhe em nossa escuridão, até que a estrela da alva, é assim que diz lá? Seja completa, até que o Senhor brilhe completamente em nosso coração, amém? Então aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, vamos ler a partir do 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, não faz isso comigo, gira, isso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
O Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não contemplem a glória de Deus. Mas quando nós expomos a palavra de Deus, quando o evangelho é pregado de maneira que tem que ser pregado, o poder do Espírito Santo faz raiar a luz do céu, brilhando sobre a escuridão que há em nós, de maneira que o nosso coração é mudado e o milagre da regeneração acontece. Vocês já estão cansados de me ouvir falar sobre isso. O coração de pedra substituído por um de carne, um novo espírito, nojo das antigas práticas, e o poder de Deus se manifestando em nós, através de nós. É isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. O versículo de número 5 diz, ou melhor, vou pular direto para o 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Irmãos, para onde a gente corre é a glória de Deus. Para onde a gente corre é a glória de Deus. Percebe o versículo 6? 4, 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus quer que eu e você conheça a glória dEle, olhando para a face de Cristo, revelada hoje nas Escrituras Sagradas. Vem comigo para 2 Coríntios 3,18. Aleluia. A gente vai ler alguns versículos para ficar um entendimento melhor. Vamos ler a partir do 14, e eu acho que eu vou encerrar com esse texto, irmãos. Eu quero que nós entendamos algumas coisas, e a minha frase final dessa mensagem é: a glória de Deus tem sido revelada para nós por meio das Escrituras, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Você consegue entender isso? O poder do Espírito Santo atua pela palavra de Deus para revelar a glória de Deus em nossa face, de maneira que a nossa escuridão ela seja apagada, apagar a escuridão, de maneira que a luz de Cristo brilhe sobre a escuridão que há em nós, e assim, aonde havia trevas, haja luz da parte de Deus. Amém? Versículo 14. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Irmãos, para onde a gente vai, a gente cai na glória do Senhor. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Amém? Tem vários outros textos que respaldariam mais ainda esse contexto. A questão é o seguinte: os judeus, eles estão cegos, eles estão com um véu sobre o seu rosto, eles leem a Bíblia, mas não entendem nada, porque o véu estava sobre a sua mente. Eles não conseguem ter a revelação da glória de Deus. O que é que eles fazem? Param de ler a Bíblia? Não. Imagina, eu sou um judeu, que estou com um véu sobre a minha cabeça, e eu leio a Bíblia e digo: Jesus não é o Messias. Eu estou esperando o meu Messias. Quando o anticristo vier, eu vou dizer que ele é o meu Messias. E eu estou lá lendo a Bíblia, buscando na minha devoção, mas não brilhou ainda sobre mim a luz da glória de Cristo. Eu tenho duas opções: eu continuo lendo a Bíblia até que a luz apague a escuridão do meu coração e a estrela da alva entre no meu coração, transformando a minha vida, ou eu abandono as Escrituras e digo: eu estou em trevas mesmo. Se Deus quiser fazer um milagre, um dia Ele faz. Irmãos, não é esse o caminho. O que eu quero que a gente entenda é o seguinte: cada um de nós temos níveis de experiência com Deus. Alguns, quando tem um encontro com Deus,
eles são tão impactados como Saulo de Tarso. Cai do cavalo, irmão, sei, não está na Bíblia que ele caiu do cavalo, mas venhamos e convenhamos, né? Eles andavam de cavalo naquela época, né? Ele estava indo para Damasco a pé? Estava não, irmão, mas tudo bem. Ele cai no chão, pronto. A voz fala com ele: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele fica cego 3 dias e 3 noites, irmãos, sem comer e sem beber, jejuando. Deus envia um homem para orar por ele, não é para orar por ele, fazer o discipulado, para ver se um dia ele é aceito para ir descer as águas, não, é para orar e ele ser cheio do Espírito Santo. Ananias chega lá, ó, Deus mandou aqui para eu orar e tu ser cheio do Espírito Santo. Na mesma hora, escamas caem nos seus olhos, ele é cheio do Espírito Santo e já sai pregando o Evangelho. Que experiência maravilhosa. Há experiências como a de Paulo, há experiências como a de Apolo, profundo nas Escrituras, letrado, conheceu mais ou menos o batismo de João Batista, que tinha um tal de Jesus, saiu pregando o Evangelho já mais ou menos, meio Evangelho, meio João Batista, meio judaísmo, e está lá pregando, dizendo que Deus é bom. Priscila e Áquila vê Apolo pregando e dizem: ô Paulo, vê só, tu é desenrolado, tu até tampa, meu irmão, tu é mestre na lei, mas vê só, deixa eu te ensinar melhor aqui, o Evangelho é por aqui, ó, não é o batismo de João Batista, é o batismo de Jesus, é assim, assim, assado. E Priscila e Áquila começam a mostrar para Apolo a forma correta. Algumas pessoas têm uma experiência forte, transformadora, impactante. Outras têm uma experiência como John Wesley, que pregava o Evangelho, que era religioso, mas em um momento que o barco estava numa tempestade, numa angústia, viajando para as Américas para pregar o Evangelho, ele olha em volta e vê os irmãos moráveis louvando e celebrando ao Senhor, o seu irmão Charles Wesley lá tranquilo, e ele temeroso, achando que ia morrer, e meu Deus, o que é isso? E ele não entendia que ele não havia nascido de novo. Até que depois de ser um nato pregador, um religioso de botar qualquer um de nós no bolso, ele vai a uma pregação de um simples evangelista que pregava a seguinte mensagem: olhai para Jesus, olhai para Jesus. E no meio daquela mensagem ele recebe a palavra e ele chega em casa eufórico, dizendo: Charles, aconteceu comigo, eu nasci de novo, eu recebi, eu senti essa alegria que você sente. Alguns têm uma experiência como a de Paulo, outros como a de Apolo, outros como a de John Wesley. Irmãos, eu ia para a aula de primeira comunhão e levava a minha Bíblia. Fiz a primeira comunhão, comecei a ir para a aula de crisma e levava a minha Bíblia. E eu cheguei à professora da crisma e perguntei: por que vocês aqui não pregam a Bíblia? Uma menina olhou para mim e disse: por que tu não vai ser logo protestante? Eu cocei a cabeça e disse: rapaz, eu acho que ela está certa. Eu acho que é o melhor para mim. Eu visitava tanto a igreja, que o pessoal da Água da Vida de Água Preta já pensava que eu era crente. Eu dizia: não sou crente não, eu estou só visitando. Estou só passando por aqui. E uma vez eu estava lá no culto e eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com, vou dizer a banda não para não revelar a idade. Estava com o ingresso da banda no bolso. Os Corcéis. E o pastor começou a pregar e começou a contar a minha vida todinha, ó. Tem gente que está aqui pensando na banda lá fora, tal, e meu Deus do céu, e na hora que eu pensava uma coisa ele falava, na hora que eu pensava, e não se decide entre Deus e o mundo, e na hora que eu pensava ele falava, era muito preciso, era muito objetivo. Eu digo: tá bom, daqui a pouco vai dizer meu nome lá na frente, né, fogo. E eu saí daquele culto, eu fui para onde? Os Corcéis. Estava lá os Corcéis. Domingo eu estava no culto de novo. Não era crente não, mas a luz estava brilhando sobre a minha mente. A luz estava transformando o meu coração. A cada culto, a cada leitura, eu lia a Bíblia em casa, irmãos. Eu não era crente não, eu lia a Bíblia em casa. Uma vez um amigo meu pregou para mim, eu estava numa cruzada no meio da rua lá em Água Preta.
Mais de 1 hora, oxe, uma cruzada, vocês sabem como é, cruzada da Assembleia de Deus, aquelas cruzadas enormes. Assisti a cruzada todinha, acabou a cruzada e ele começou a pregar para mim, Inaldo o nome dele, eu vou dar nome aos bois. E ele começou a pregar para mim mais uns 50 minutos, irmão. Eu disse, tá bom, Inaldo, eu sei, já vi na cruzada aí, mas eu não quero não, meu irmão. Ele pregou para mim uns 50 minutos, meu irmão. Eu digo, tá bom, meu irmão, mas quem vai para o inferno não é quem, não sou eu, é problema meu, velho. Oxi, eu quero não. E eu ouvi a mensagem, e eu ia para a banda, estava lá, curtindo. E eu olhava para um lado e curtia, e dançava, e aproveitava. Eu sabia que eu estava ferrado, Genilson. Eu sabia que eu estava ferrado. Se Jesus voltasse naquela hora, eu estava ferrado. Eu sabia, eu estava... Tá filmando, né? Então não vou dizer não, que eu estava na merda não. Tava. Até que um dia, quando eu fui para o culto, o pastor Eduardo lá pregando, e no meio da mensagem, eu tive muito raiva de um amigo meu, David, filho do pastor Samuel e pastora Leide, porque várias vezes eu pensava que David ia contar a minha vida ao pastor, pela forma que ele era tão preciso e revelava a minha vida lá na frente, né? Mas era o Espírito Santo, eu não sabia. E no meio da mensagem, o pastor Eduardo disse a seguinte frase: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Aí eu parei assim, raciocinei, peraí. Então não é só sobre eu ir para o inferno, é sobre o quanto a minha vida pode ser um canal de salvação para a minha casa. Peraí. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, isso vale para eu ser um canal de salvação para os meus amigos, para aqueles que se aproximam de mim. Não quer dizer que eu não estou indo para o inferno sozinho. Eu estou indo e levando todo mundo que me cerca. Eu quero esse Deus. Eu quero viver esse evangelho. Eu entreguei minha vida a Jesus naquele dia. Só que eu pulei uma partezinha do testemunho. Isso foi dia 14 de janeiro de 2003. O dia que eu entreguei a vida a Jesus. Mas no dia 25 de dezembro, de 2 semanas atrás, do dia 14 de janeiro de 2003, eu estava numa festa, no baile de Natal em Água Preta. Baile de Natal, ainda existe isso. E eu estava lá de boa, curtindo, sonzinho massa, as amigas, tal, os amigos, e dançando. Eu estava dançando com uma colega minha, e no meio da música, eu comecei a olhar de volta. Sabe quando de repente você se sente sem ambiente? Tipo, imagina você estar num casamento, todo mundo muito bem vestido, terno e gravata, e você, como se estivesse mal vestido, como se você estivesse sem ambiente. E eu olhei para um lado, eu vi pessoas fumando, eu olhei, vi a turma bebendo, eu vi outro casal se pegando, que mal se conheceram naquela noite, e estavam ali se pegando. E eu disse, esse lugar não é para mim não, velho. Era tudo normal, era tudo que acontecia toda vez, sempre. Mas de repente, uma luz brilhou no meu coração. E eu estava dançando com a minha amiga, mulher de Deus hoje, serva do Senhor também. No meio da música ela me empurrou e disse, não quer dançar, não dança, agora fica dançando sem vontade. Eu saí ali daquele clube de Água Preta, Clube Maria Andrade, sentei na frente do canteiro. Eu baixei a cabeça e comecei a conversar com Deus. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não era crente. Eu estava me expondo à luz, a luz estava entrando, estava roubando não, a luz não rouba, né? Mas estava tomando o lugar das trevas, estava mudando o meu coração, e eu dizia para Deus, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, está tudo certo, a galera, a turma aí e tal, está tudo como eu gosto, o dinheirinho no bolso, que adolescente não tem dinheiro, né? Faz o dinheiro de um refrigerante e um pastel, pronto, tudo certo. E eu olhei para o Senhor e disse, Senhor, eu não sinto felicidade nisso, eu não sinto prazer nisso. Eu fiz uma oração ousada para Deus. Senhor, eu te desafio. Meu Deus do céu. Não estou mandando você fazer essa oração não, irmãos. Mas eu disse, Senhor, eu te desafio a mostrar para mim algo que traga mais alegria. Porque eu vou confessar para o Senhor, eu estava feliz. Eu estava de boa. É como se eu dissesse, Senhor, eu estava de boa, o Senhor chegou bagunçando tudo, e aquilo que estava de boa, estava massa, agora não faz sentido. Então o Senhor vai ter que me mostrar uma alegria maior, algo superior. Foi quando alguns dias depois eu apenas confirmei a luz que estava dissipando a treva do meu coração, através de uma atitude, entreguei a vida a Jesus, e aquela velha conversa, né, quando um jovem de 15 anos, sem problema nenhum, vem para uma igreja que tem muita mulher,
Eita, tá afim de qual, boizinha? Qual é a varoa? Tá afim, não sei o que, tal. Eu não dou o carnaval, eu não dou o São João, eu não dou tal festa. E vai sair, vai sair. E alguns anos se passaram e a gente está aqui proclamando a verdade do Evangelho. Deixa eu dar um conselho para você. Se exponha a esse livro. Eu não sei o quanto de trevas há no seu coração. Eu não sei o quanto você está longe de Deus. Mas eu sei uma coisa. Que o poder do Espírito Santo, por esse livro, vai transformar a sua vida. Vai te levar a nascer de novo. E você nunca mais será o mesmo. Porque aqui é revelada a glória de Deus. De glória em glória. Os nossos olhos vão sendo abertos. O véu é retirado. E nós olhamos para o Senhor por meio das Escrituras. E nascemos de novo e somos transformados. Deus se revela para você. Deus se revela em sonho. Deus se revela na vigília da noite. Ele diz isso lá em Jó. Espera aí, Jó, calma aí. Está dizendo que eu não te avisei, que não sei o que, está cheio de direita. Acho que é Eliú que Deus usa nesse momento. Diz, Deus avisa de um modo e de outro. Às vezes na calada da noite e de madrugada, às vezes em sonho, mas Deus avisa. O problema, parafraseando com as minhas palavras agora, né, para você não achar que está assim. O problema são os seus ouvidos cheios de cera, que não escuta a voz de Deus. Mas Deus se comunica conosco, por meio da natureza das coisas criadas, se revelou no Velho Testamento, se revelou por meio de Jesus, se revelou por meio do seu Espírito Santo, e nesses dias, tem nos dado o livro sagrado, para revelar a sua glória, e dissipar as trevas que houver em nossas vidas, amém? Vou ficar de pé nesse momento, para a gente buscar o Senhor, aleluia, eita Deus maravilhoso, esse é o Deus que se revela, esse é o Deus que não se conforma em ter a sua criatura longe dele. Irmãos, a Bíblia não é a história, o pessoal do louvor pode vir para cá, não é a história dos homens buscando a Deus, mas é a história de Deus buscando os nossos corações, de Deus buscando nos conquistar todos os dias. A Bíblia é a história de um Deus revelando a sua glória, porque em nós há um molde do tamanho da glória de Deus. Entenda, um molde do tamanho da glória de Deus não é que nós somos igual à glória de Deus, mas existe um vazio dentro de nós, que somente Deus pode preencher. Eu não lembro se foi C.S. Lewis, Jonathan Edwards, um desses homens aí do passado. Se encontra em mim um vazio que nada desse mundo pode preencher. A explicação mais hábil, a melhor explicação é que eu fui criado para um outro mundo. Você foi criado para um outro mundo. Você foi criado como um vaso para conter a glória de Deus e usar esse vaso para qualquer outra função. Estou procurando uma palavra suave. É perda de tempo. É falta de inteligência. Deus quer revelar a sua glória para você. Ore a Ele. Peça a Ele. Eu não sei qual o nível da revelação que você tem recebido da glória de Deus, mas nessa noite Deus quer revelar a sua glória para você. Nós vamos orar por um pouco, buscar ao Senhor, louvar. Eu quero que você clame a Ele. Deus, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Moisés uma vez clamou, pediu para ver o Senhor. Deus passou na fenda da rocha e disse: Moisés, tu verás apenas as minhas costas por um momento rápido. E Moisés, não sei se é nesse momento que Moisés sai com o rosto resplandecendo, irmãos, me corrijam, ou é quando ele desce do monte? Quando ele desce do monte, né? Mas no momento que ele está diante do Senhor, a sua face sai resplandecente, trazendo glória de Deus. Quanto mais perto de Deus você se aproxima, mais parecido com Ele você fica. O Salmo 115 diz que eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, garganta e não sai som nenhum da sua boca, tem nariz, mas não sentem cheiro,
Tornem-se semelhante a eles aqueles que o fazem e os que o adoram. Perceba, quem faz e adora a deuses mortos se assemelham a eles. Mas quem se aproxima do Deus vivo, todo-poderoso, se assemelha a esse Deus maravilhoso. Isaías 64, versículo 4 diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso Deus. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Ele não precisa ser carregado por mim e por você. Pelo contrário, é Ele que pega no braço e carrega cada um de nós. Ele não precisa ser servido por mãos humanas, pelo contrário, é Ele que tudo dá por aqueles que nele esperam. Enquanto dorme, Ele provê tudo aquilo que precisamos. Ele nos busca o tempo todo. Deus busca o nosso coração para revelar a sua glória em nós e através de nossas vidas, de maneira que as pessoas olhando para nós possam dizer: eu quero também, eu vejo a glória de Deus na sua vida, eu quero isso para a minha vida, amém? Vamos orar ao Senhor, buscar a face de Deus. Vou começar orando, na sequência a gente vai cantar mais um louvor, e vamos ter esse tempo, pedindo para que Ele mostre a sua glória, para que Ele venha sobre nossas vidas. Amado Deus, vem sobre esse lugar nessa noite, Deus. Nós queremos te pedir, Senhor, revela a tua glória para cada um de nós. Tu és um Deus que se revela, Deus, de várias maneiras, de várias formas. E nessa noite nós clamamos: Senhor, vem sobre esse lugar, Deus. E não permita que saiamos aqui da mesma forma, mas que sejamos marcados por tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre esse lugar, ó Deus. Vem com teu poder, vem com tua unção, vem com tua graça. Manifesta o teu poder e a tua glória no meio de nós. Toma cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus.